Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Alves. Aqui nós somos da Assembleia de Deus Filadélfia, Ministério Internacional. Estamos atualmente localizados na 2302, na Sun Newell Road, em Matthews, North Carolina, do lado de Charlotte, em North Carolina. E aproveitando essa bela oportunidade, nós estamos aqui agora, quero trazer um pouco da palavra de Deus para vocês. Tomei essa iniciativa porque senti no meu coração já faz vários dias, e não por que dizer já várias semanas e meses, que Deus tem tocado no meu coração para poder trazer a palavra de Deus usando a mídia, as redes sociais, para transmitir algo de Deus para os nossos amigos que tenho aqui na minha lista de amigos do Facebook, um número até bastante razoável, e quero aproveitar essa grande oportunidade, para a gente trazer algo de Deus para aqueles amigos que sempre nos acompanham, têm acompanhado o meu ministério, têm acompanhado a minha trajetória dentro da obra de Deus. Já estamos aí no ministério há 32 anos, levando a mensagem da palavra de Deus em vários recantos desse mundo, e um período em que tivemos ali no Brasil, ministrando em vários lugares, pregando, pastoreando, trazendo a palavra de Deus em seminários, em estudos bíblicos, em conferências, congressos. E agora, durante todos esses anos aqui nos Estados Unidos, 20 anos estamos aqui, Deus nos deu a honra de podermos trazer a palavra de Deus nesse país em língua portuguesa, e para a nossa comunidade brasileira e portuguesa também, e também para a comunidade hispana. Graças a Deus que eu agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio de poder transmitir em outros idiomas a sua palavra. Mas quero falar sobre os dias que agora estão antecedendo para o fim do ano de 2018. Estamos entrando no ano de 2019. Tem se passado nesse ano de 2018, muitas coisas têm surgido no cenário mundial, não só aos que estão no Brasil, mas também em várias partes do mundo. Eu fiquei e fico meditando sobre os eventos que têm surgido nesses últimos tempos. E vendo e acompanhando todos esses eventos na área política, econômica, social e religiosa, eu tenho visto cumprimento da palavra de Deus. E eu olho para esse versículo que eu quero ler, compartilhar com vocês, no capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João, e o versículo 18, só a parte A do versículo 18, é um versículo que toca profundamente no meu coração. E nos diz assim: filhinhos, é já a última hora. Eu tenho sido chamado de pregador dos últimos dias, não sei por que as pessoas têm dado esse título carinhoso, eu aceito como um título carinhoso, do pregador, do professor, ensinador dos últimos dias. Porque é um tema que tem muito a ver comigo, porque aos 14 anos de idade eu me converti ao Senhor através desse tema, que é a volta de Cristo, esse tema escatológico, que uma frase que eu vi: Jesus breve virá, saindo da escola, do ginásio, eu era adolescente, e aquela frase entrou profundamente no meu coração e mudou completamente a minha vida. E naquela ocasião eu aceitei Cristo como meu Salvador, e desde aquela época até agora tenho ministrado sem parar sobre esse assunto, que Jesus está voltando. Já fazem 38 anos, é verdade, já se passou, e até o presente momento, alguns podem até dizer: mas ele não voltou, e você creu naquela época, e até agora ele não voltou. Continuo crendo, não deixei de crer, e continuarei crendo até que se cumpra
todas as profecias. É bem verdade que muita gente tem distanciado desse tema por várias razões. Porque alguns até, no presente momento, têm deixado de crer nas promessas bíblicas, na palavra de Deus. Mas uma coisa temos que levar em conta, que a palavra do Senhor ela não volta vazia. O próprio Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não ia passar. Temos que levar também em consideração que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, e ele cumpre. Ora, nós há pouco tempo, agora 2 dias atrás, o chamado Mundo Cristão, comemorou, vamos por assim dizer, celebrou o suposto nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Sabemos, historicamente e pela Bíblia Sagrada, que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Foi uma data que foi instituída no 3º século a pedido do imperador Constantino aos líderes da igreja da ocasião para que pudesse essa data que era celebrada pelos pagãos como o dia do solstício, dia do sol, pudesse ser acomodado no calendário cristão, porque era uma festa celebrada em todo o mundo que estava sob o domínio do Império Romano. E assim ficou sendo 25 de dezembro e até da data de hoje tem sido celebrada. Quando os reformadores, como Lutero, John Calvino e tantos outros, fizeram a reforma protestante na Idade Moderna, não se preocuparam em fazer uma mudança no calendário ou trazer alguma explicação ou algum ensino para os novos convertidos da reforma sobre esse assunto. E ficou essa data até os dias de hoje e tem sido celebrado por cristãos no mundo inteiro. O certo é que para nós, e para mim em particular, essa é uma opinião minha, o que mais importa disto é que essa celebração do nascimento precisa ser divulgado, não a data em si, mas o nascimento de Jesus precisa ser divulgado, propagado, porque não se fala mais. O Papai Noel ou a Santa Claus substituiu a pessoa de Cristo nessa celebração. Quando você vê os meios de comunicações, a mídia, os jornais, as redes sociais, eles só dão ênfase ao velhinho que usa roupa vermelha, que traz presentes. Eles nunca mencionam sobre a vinda do Messias, que esse tem que ser o tema principal dessa data, porque para isso é que ela foi instituída no 3º século para cá. Mas de uns tempos para cá, depois da virada do século, agora no século XXI, ela tem sido deixada de lado e praticamente em alguns países tem sido banido. Porque há países que não lembram nem sequer menciona essa data como nascimento ou suposto nascimento de Jesus. O certo é que de tudo isso, a lição que podemos tirar é que Jesus, ele veio em cumprimento às profecias. Quando você olha desde Moisés, que falou, eis que o Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, e todo aquele que não ouvir será extirpado do meio do povo. Depois disso nós vemos também lá os profetas anunciando acerca dele. Vemos a parte lá em Isaías que diz, um filho nos nasceu, ou vos nasceu, e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Né? Depois você ainda vê que é mencionado que ele haveria de se alimentar com pão, leite, queijo e assim por diante. Vemos algumas partes das profecias falando sobre isso. Também os profetas mencionou a cidade que ele haveria de nascer. Lá diz o profeta, em tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és entre as menores capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
né? Mencionando a cidade de Belém, a mesma cidade onde veio a falecer Raquel, a esposa de Jacó, que após ter dado à luz a Benjamim, veio a óbito e ali foi enterrada. E Belém ficou sendo chamada Casa de Pão. O certo é que vemos as profecias ainda andando e falando da vinda do Messias. Falou ainda da forma em que ele viria ao mundo, quando diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ainda também vemos nisso uma profecia relacionada à morte dos inocentes, que até nisso o profeta recebeu a visão e escreveu, quando disse assim: em Rama se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então, o certo de tudo isto que acabamos de mencionar é que as profecias e tantas outras mais, apenas mencionei algumas, outras mais falam do nascimento dele, da primeira vinda do Messias ao mundo. E isso se cumpriu quando estava ali já no período do império sob o domínio de César Augusto, o imperador que veio a substituir Júlio César, que faleceu, e César Augusto, ou mais conhecido como Otávio Augusto, ascendeu ao poder e assumiu o poder na ocasião do Império Romano, e nessa ocasião foi quando, sob o domínio e administração de César Augusto, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Né? Ali, quando ele, José e Maria desceram ali para a Belém, sendo já Deus, o Senhor ter enviado o anjo Gabriel para anunciar, e veja bem que como Deus trabalha de uma forma perfeita. Ele enviou o anjo para aquela jovem chamada Maria, que do hebraico é Miriam, e ela estava em Nazaré, residia em Nazaré. José, o seu noivo, também residia em Nazaré. O anjo veio e apareceu, o anjo Gabriel, mesmo que apareceu ao sacerdote Zacarias, pai do profeta João Batista, e que deu o anúncio da vinda do precursor de Jesus Cristo, que era João Batista, do qual ele não creu e ficou mudo. O mesmo anjo Gabriel, que diz que assiste diante de Deus, que trouxe aquelas novas para Zacarias, foi lá à cidade da Galileia, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Tanto José era da descendência de Davi, que vinha da parte de Salomão, Roboão e assim por diante, como Maria era da descendência também de Davi, que chega até um filho que Davi teve com Betseba, chamado Natã, e não é Natã o profeta, mas é outro Natã, e ali foi quando o Senhor anunciou para ela, através do anjo, e disse: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela disse: que saudação é essa? O anjo respondeu: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, porque o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que ela questionou o anjo, dizendo: mas como vai ser isso, visto que não conheço varão? E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E ainda deu as boas novas também para Maria sobre a sua prima. E eis que Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Ao ouvir isso, a jovem Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E assim aconteceu. O Messias, meus queridos, veio
cumpriu-se. Acredite as pessoas ou não, os ateus ou de outras religiões e as seitas, etc., creio ou não, o certo é que Jesus Cristo nasceu. Está nas Escrituras, se cumpriu as Escrituras do Antigo Testamento e veio ao Novo Testamento corroborando o que estava no Antigo Testamento. Jesus veio em cumprimento às promessas. Agora, vamos fazer uma avaliação rápida sobre o tema da volta de Cristo novamente. Se fala muito. Eu vi alguns noticiários falando da vinda, vamos agora para o presente, né? Século XXI. Eu vi um noticiário hoje no portal UOL e outros falando da vinda do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que vai chegar amanhã lá no Brasil em visita ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, e vai estar lá na sua posse. E segundo a reportagem, é algo inédito, né? Algo inédito, porque o primeiro-ministro de Israel está fazendo uma visita como essa e vai estar presente na posse do presidente eleito. E segundo a reportagem, dizia que isso se dava, essa aproximação do Brasil na pessoa do presidente eleito ao Estado de Israel, devido à influência dos evangélicos na bancada evangélica com o presidente eleito. Porque, segundo a reportagem falando, que os evangélicos creem de que Jerusalém é a capital de Israel, como de fato é, desde que Davi tomou a capital dos jebuseus, estava sob o domínio dos jebuseus, e tomou e ali tornou a capital de Israel e a capital eterna, indivisível. Nós também cremos dessa forma, que Jerusalém pertence ao povo judeu. Se você for fazer uma análise dentro do livro do Corão, ou ao Corão, como alguns chamam do islamismo, não há uma menção nenhuma sobre Jerusalém. Quando Maomé resolveu fazer a mesquita lá na chamada área do Domo da Rocha, tá lá, já tinha construído em Medina e outra que na Medina e na região da Arábia Saudita já tinha mais outras, eram duas na Arábia Saudita, e resolveu fazer lá em Jerusalém. Não há menção, mas na Bíblia menciona Jerusalém como a capital fundada por Davi. Essa Jerusalém, ou Jerusalém, como chamam os judeus, é a mesma Salém mencionada no livro de Gênesis, onde os Melquisedeque era rei e sacerdote nesta cidade. Após a tomada da cidade pelos jebuseus, ela passou a ser chamada Jerusalém. E Davi tomou essa cidade e ali determinou que a cidade seria a capital eterna de Israel. E assim tem sido. Os Estados Unidos já reconheceu e transferiu a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e a Austrália, agora há pouco tempo também, já reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Outro país, se não me falha a memória, se é Guatemala ou El Salvador, também fez o mesmo, e agora o Brasil, seguindo esses países, também vai passar a sua embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Então, falando a reportagem, volto aqui a falar sobre a reportagem, que além desse fator de reconhecermos, nós os cristãos, os evangélicos, reconhecermos Jerusalém como a capital de Israel, também a reportagem menciona que nós acreditamos, e é bem verdade, eles não disseram nenhuma mentira, de que com isso nós cremos que seria um dos sinais em que Jesus estaria voltando. Eles falam isso, que vai ser lá onde Jesus vai voltar, segundo a crença bíblica dos evangélicos. Isso é bem verdade. O certo é que há um alvoroço, há um movimento muito grande no cenário político internacional concernente à mudança das embaixadas para Jerusalém, o fato da aproximação do Brasil como um país que de maior extensão territorial na América do Sul, que é o Brasil, né? Seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Então vemos
o que está causando tudo isso no cenário mundial político e que pode afetar em algumas áreas a questão econômica, segundo alguns especialistas. O certo é que nunca, em nenhum momento da história recente e moderna, nunca vimos um mover tão grande em relação ao Estado de Israel, dos países no mundo inteiro, concernente à capital, Jerusalém, como estamos vendo agora nesses dias, né? Então, ao examinarmos as Escrituras, vemos que aproximamos cada vez mais do cumprimento das mesmas. Jesus veio, e aqui eu vou encerrar este momento de meditação na palavra. Quero continuar noutra amanhã, possivelmente. Vamos ver os dias que vamos estar falando sobre esse assunto, mas o cumprimento das profecias estão cada vez mais se tornando reais. Alguns céticos não querem aceitar isto, mas é evidente aos olhos daqueles que estudam a palavra, daqueles que meditam e acompanham o cenário no mundo, de que algo muito grande está para acontecer. Hoje mesmo eu vi uma outra reportagem falando que na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, haverá um alinhamento dos planetas Júpiter, Mercúrio, Vênus e a Lua. Eles dizem até assim, não haverá fim do mundo, claro, mas é algo fora do normal desses últimos anos que temos acompanhado. Nesses poucos anos que tem se passado, vimos eclipse lunar, né, 4 eclipses lunares em 2 anos, eclipse do Sol também, e é até importante aqui mencionar que para os judeus a eclipse lunar ele tem algo como um alerta, um aviso, algo para o povo judeu. Se diz algo em relação ao povo judeu. E o eclipse solar, para eles, é um presságio de que algo vai vir para o mundo, né, para os gentios. E a eclipse da Lua é um presságio para o povo judeu. O certo é que vai haver uma eclipse também agora, nesse ano de 2019, um eclipse total da Lua e um eclipse também do Sol. O certo é que a Bíblia nos orienta e nos aconselha a nós olharmos para os tempos e as estações, né, para começarmos a meditar e a ver os sinais que estão aí se evidenciando. O bom é estarmos preparados. A recomendação que o Senhor Jesus nos deu é de estarmos preparados, né? Como as 5 virgens que prepararam-se com o seu azeite estavam prontas quando veio o noivo. Quando ouviu-se a voz à meia-noite, eis aí o noivo, e elas entraram. O certo é que esse tema, meus queridos, meus amigos, meus irmãos em Cristo, esse tema da volta de Cristo, infelizmente, não tem sido difundido, divulgado como deveria ser diante do cenário que nós estamos vivendo. Parece-me, a impressão que eu tenho é que alguns líderes, algumas igrejas se preocupam mais em trazer uma mensagem que vá de encontro àquilo que as pessoas querem ouvir, não que elas precisam ouvir. Diante do cenário que nós estamos acompanhando, estamos vendo, há uma urgência, uma necessidade urgente de podermos proclamar, de podermos ensinar mais, falarmos mais sobre a volta de Jesus. Quando o apóstolo João menciona aqui, filhinhos, é já a última hora. E o apóstolo João é chamado o apóstolo do amor. E no seu livro da biografia de Cristo, que leva o seu nome, o livro do Evangelho segundo escreveu São João, não tem praticamente quase menções nenhuma sobre a volta dele, mas há uma só. Há uma menção que o apóstolo João faz quando diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, que para onde eu estiver, aonde eu estiver, estejais vós também. Meus queridos, se você crê no que está aqui nesta palavra, está na hora de você tomar a decisão de poder se aproximar mais de Deus, de estar mais em comunhão com Ele, de estar preparado para a sua volta, o seu retorno. E se você puder, e eu sei que você pode, tem oportunidade para isso, fale sobre isso para os seus parentes, seus familiares, seus amigos. Fale para ele que Jesus está voltando. Mas sem medo, sem preconceito, sem ter a vergonha de poder falar desse tema. Diga para as pessoas no trabalho, se você está trabalhando, seja você, minha irmã, que está limpando casa aqui na América, você que está trabalhando no piso, você que está trabalhando na pintura, você que está trabalhando em qualquer tipo de trabalho, aonde você estiver, fale da volta de Cristo. É já a última hora. As peças, vamos por assim dizer, do jogo já estão todas montadas. O círculo está se fechando. Se cumpriu as profecias concernente à volta dele, concernente à vinda dele, a primeira vinda dele, se cumpriram categoricamente, literalmente se cumpriram. Por quê? Haveríamos de duvidar que ele não retornaria, que a segunda vinda dele não aconteceria. Seria muita incoerência e falta de fé da nossa parte não crermos nisto. É hora de nós despertarmos, porque a nossa salvação está muito mais próxima do que quando aceitamos. Lá o escritor em Hebreus diz, porque um pouquinho de tempo há, e o que há de vir, virá, e não tardará. João, Pedro, Mateus, Lucas e Marcos menciona, apóstolo Paulo menciona sobre a volta iminente de Jesus Cristo. Jesus está voltando. Esse é o tema que eu vou estar falando enfaticamente, exaustivamente, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver voz para falar, enquanto eu tiver os meios à minha disposição para poder mencionar, eu vou estar falando. É algo que Deus tem cobrado de mim. Estaremos mencionando, trazendo estudos, quero trazer um estudo, quero trazer menções sobre a volta de Cristo. É tempo, já é o momento, é já a última hora. Que estejamos preparados, pode ser essa noite, pode ser amanhã, não sabemos o dia e a hora. Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Quando ele disse o Filho, foi no momento em que ele estava ali da forma humana, mas evidentemente, por Jesus ser Deus, ele também sabe. Hoje ele sabe o dia da sua volta, do seu retorno. Ninguém se engane, ninguém se iluda com este mundo. As pessoas estão achando que o reino de Deus é esse mundo que eles estão vivendo. Adquirir, ter prazeres. Não é que seja pecado, que seja errado você conseguir alguns dos seus sonhos serem realizados, ter a sua casa própria, ter seu veículo, ter a sua vida tranquila, uma vida estabilizada. Não é pecado, não está errado pensar dessa forma. O que se torna errado e até mesmo consequentemente pecado é você pôr isto em primeiro lugar na sua vida e deixar Deus de lado, a sua palavra, a salvação de vida eterna. Lembre-se que você e eu somos carnes. Um dia desceremos à sepultura. Ninguém vai viver eternamente neste mundo, nesse carne e osso. Um dia haveremos de passar para a eternidade se Jesus não regressar para poder arrebatar a sua igreja como nós cremos.
de que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas se isso não acontecer, é bom lembrarmos, e é de bom alvitre, estamos recordando que somos carne e sangue, e um dia esse corpo tem que ir para a sepultura, porque está ordenado aos homens a morrerem uma só vez, vindo depois disso juízos. Está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ninguém vai escapar disso. Então, é necessário que compreendamos e nos conscientizemos de que existe uma vida depois desta, que essa vida ainda não é o começo da vida que está por vir. A Bíblia menciona sobre a vida eterna, e só existe 2 caminhos para isso. Aonde você quer passar a eternidade? Você acha que nasceu no dia tal, no lugar tal, na hora tal, no mês tal, no ano tal, foi o começo. Sim, o começo do seu nascimento físico e espiritual, porque foi criada uma alma no momento da concepção. Mas há um detalhe que você talvez não está se vendo, que não está procurando enxergar. O detalhe é que no momento que nasce, essa alma ela vai ter uma eternidade. E essa eternidade ela é condicionada à nossa escolha. Nós que fazemos a escolha. Nós que temos que escolher para onde vamos. Ou vivemos eternamente com Deus, como diz as Sagradas Escrituras, ou na condenação eterna, onde não haverá nem dia nem de noite um momento de descanso. É assim que diz as Sagradas Escrituras. Este é o momento de podermos fazer uma reflexão para onde nós vamos, para onde você vai. Talvez você esteja aí em estado de depressão, talvez você esteja aí triste, amargurado, cabisbaixo, perdeu as esperanças, seus planos foram frustrados. E a palavra que eu estou trazendo nesse momento não é a palavra dizer, não, você vai vencer, você vai sobrepujar os seus inimigos, você vai pisar na cabeça do inimigo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Eu creio que sim, nós somos um povo vencedor. A Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nos daria força para vencer também. Mas quem nos dá é o Senhor. Mas se você se encontra deprimido, você tem tudo, às vezes tem tudo que você queria conquistar, você conseguiu, mas não está feliz. Porque essas coisas materiais, ela não traz a felicidade que a sua alma precisa. Quem pode trazer é Jesus Cristo. Ele que pode mudar a sua vida, te dar certeza de vida eterna. Foi isso que eu criei com 14 anos de idade, de que tinha uma vida melhor que essa daqui. Uma vida sem doenças, uma vida sem enfermidades, uma vida sem tristezas, uma vida sem desânimo, sem derrota, sem angústias, uma vida sem enfermidades e uma vida sem a morte. Esta vida existe. Ela nos foi prometida por Cristo Jesus. Por isso que ele veio na sua primeira vinda, o Messias como Cordeiro, para dar certeza de vida eterna. Foi isso que ele falou para os discípulos, para Nicodemos em particular, de que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é vida eterna, é gozo, é paz, é alegria na presença do Senhor por toda a eternidade. Esse é outro tema que nós vamos falar mais adiante, em outra oportunidade. Mas você, meu irmão, meu amigo, eu quero deixar para você esta palavra. Não fique assim. Não pense que está tudo perdido
e que está destruído tudo, os seus sonhos e a sua vida. O que eu quero te dizer é que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma maneira tão grande, que Ele enviou seu Filho único, o único Filho que Ele teve, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não entre em condenação, mas que passe da morte para a vida. Essa é a nossa esperança de uma vida eterna com Cristo Jesus, onde tudo isso vai passar, onde haveremos de estar por, não 10 anos, 20, 30, 100, 1000, 1 milhão de anos na presença do Senhor, não, mas por uma eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o ano de 2019. Que nesse ano de 2019 você possa aprender mais com Deus, se aproximando dEle. Chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. Aproxime-se do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai se aproximar de você. Busque a Ele, busque em oração, esteja meditando na sua palavra. Você vai ver a diferença na sua vida. 2019 vai ser o ano de bênção e de vitória para você, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Marcos Alves, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Filadélfia, Ministério Internacional. Localizada, a nossa igreja está na 2302, na Sam Newell Road, em Memphis, North Carolina. Memphis é uma cidade colada com Charlotte, em North Carolina, tá? O nosso número, para quem quiser entrar em contato conosco, né, é o 980-250-2400, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Seja abençoado no nome de Jesus. Alegre-se. Jesus nasceu. Ele veio ao mundo para trazer a esperança, a alegria, né, e a certeza de vida eterna para você. Hoje é a primeira transmissão ao vivo que eu estou fazendo na rede social. Transmitindo ao vivo pelo nosso Facebook, né, transmitindo direto para todos. Eu estava um pouco inibido de fazer isso, mas Deus me encorajou e nós estamos aqui e vamos seguir fazendo isto, trazendo a palavra de Deus dentro do nosso tempo e das nossas possibilidades. Amanhã, acredito que às 8 horas, depois das 8 da noite, aqui, horário dos Estados Unidos, estaremos voltando a transmitir a palavra de Deus. Deus abençoe, graça e paz, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.